Olá, amados de Deus, vamos para mais um comentário da novela Gênesis da Record. Dessa vez o capítulo 43 da novela. O rei assassinou o sábio Jeribale, achando que ele era o opositor, que ele era o traidor do reino, né? E logo em seguida ele fica sabendo que o verdadeiro traidor se matou e deixou uma carta, onde ele diz que se matou por vergonha de ter se vendido para os elamitas e amoritas, né? Mas, na verdade, não foi ele que se matou. Quem matou ele quem o assassinou foi a sacerdotisa que está do lado dele nesse processo, nesse engendramento para derrubar o reino de Ur, né? O príncipe fica muito indignado quando vê que o pai matou. A princípio não quer acreditar, ele está mesmo morto, eu matei. E ele fica desesperado. Enquanto isso, Abrão é deserdado, porque não quer deixar de casar com Sarai. E o pai, Terá, não queria. Disse que ia deserdá-lo e ele ficou firme. A moça, a princípio, disse que ia deixá-lo por amor, para ele não perder a herança dele, mas ele não aceita, ele convence a ficar com ele, que eles dois sozinhos vão começar do zero e vão ser felizes porque eles se amam, né? Então, Terá, por outro lado, fica sabendo do outro filho, que é o filho com a sacerdotisa, né? No caso aqui o Naor, e ele sabe que, por outras pessoas, que ele foi o último a saber, que Naor estava, vamos dizer, tendo um caso com a filha de Lamasse, o servo dele, e ele não queria que ele tivesse negócio com servos, e quanto mais uma virgem que ele já destratou e já usou, e agora tem que fazer algo para reparar. E ele não quer que ele case com ela, e fica essa confusão, e ele resolve arranjar logo um casamento para ele tirar essa reputação má que ele está na cidade, que consegue um casamento antes de saber desse negócio, com uma moça rica, um homem abastado, e o homem, quando vem trazê-la para um jantar, ele descobre que a reputação do filho dele, Naor, está muito desgastada na cidade toda. E ele pega muitas moças, muitas mulheres, e ele está sem uma boa reputação, e que ele não vai casar a filha dele com ele não mais. Então, a Terá já engendra uma outra coisa, que é dar uma esposa como certa, que é a filha de Arã, que ainda é uma criança. Ele vai ter que esperar por ela e vai, vamos dizer, vai esperar e vai trabalhar para isso, para mostrar que é uma boa pessoa, né? Vai se esforçar para poder ter direito de casar com a filha do irmão dele, né? Que ainda é uma criança. E ele diz que não vai fazer isso, cria casa e tudo, e o Terá diz que se ele não fizer, ele vai também deserdá-lo. E ele disse também, por quê? Quem você deserdou? E ele disse que deserdou Abrão. E Naor fica muito preocupado, porque ele é filho da sacerdotisa, a visão deles é sempre o dinheiro, é sempre as coisas materiais, as idolatrias e tudo.
E ele fica desesperado porque não quer perder herança nenhuma. E se sujeita, né? Vai se sujeitar a isso. Abrão não, Abrão é como a mãe. A mãe e Abrão creem nas coisas de Deus, não são idólatras, têm um só Deus e querem os princípios e os valores que vêm de Deus. E não se importam se são ricos ou se são pobres, contanto que sejam felizes no Senhor, né? Abraão então procura emprego e a princípio rechaçam ele porque sabem que ele é filho do mais importante de Ur, depois do rei, né? Depois do sumo sacerdote. E ele não consegue de jeito nenhum, até que passa por um lugar onde tem um senhor trabalhando em fazer cerâmica. E ele elogia, diz que tinha vontade de aprender e o homem aceita que ele seja como um estagiário dele, que ele vai aprender a fazer cerâmica. O príncipe, por outro lado, vai à presença de seu pai discutir sobre as coisas do reino, que ele agora está mudando, está interessado, quer ajudar o pai. Até porque o sábio que criou ele, que o pai matou, disse para ele ajudar o pai, porque o pai estava desnorteado e que ele não se separasse dele, que ele ajudasse, porque senão ia destruir o reino. E ele agora está com outra visão, ele não vai mais à taberna, ele não vai mais atrás das mulheres, ele quer agora consertar as coisas no reino, na reputação dele e tudo mais. Mas o rei humilha ele, diz tanta coisa, destrata tanto, chega a dar dó o que ele diz. Um pai dizendo para o filho, porque um pai, quando fala com o filho, ou a mãe fala com o filho com palavras negativas, com palavras de morte, não de vida, aquelas palavras têm mais poder do que qualquer outra pessoa falando. Há poder na nossa língua, há poder nas nossas palavras, né? Então tem que ter muito cuidado sobre essas coisas, de que se vai dizer. É maldição ou bênção que vai sair da sua boca para os seus filhos? Se for maldição, fecha a boca, não diga. Em nome de Jesus, não diga. Você pode estragar para sempre com a vida de uma pessoa. Bom, Shakir, que é a sacerdotisa que estava macomunada com o homem que ela mesma matou, né? Ela, ao perceber que a sacerdotisa chefe a viu saindo do quarto do príncipe, e ela não pode dormir com ninguém porque ela é uma sacerdotisa, e isso dá a pena de morte. E ela fica muito preocupada e pede para ela não falar nada, para ser um segredo, mas a sacerdotisa-chefe vai falar com o sumo sacerdote e diz o segredo dela, que ela dormiu com o príncipe, ela tem caso com ele, e o que ele vai fazer. Ele promete que vai fazer algo. E ele entra numa salinha, procura uma tabuazinha toda escrita, que eles usavam aquelas tábuas de argila, né, e faziam as inscrições, e aí ele pega uma inscrição, uma tabuinha de argila que está bem embalada, ele tira e leva lá para o quarto do príncipe, chama, mas o príncipe não está na hora, ele deixa a tabuinha em cima da mesa. Enquanto isso, o que acontece? A sacerdotisa que está tramando junto com os elamitas, ela chama ele para fugir, porque ama e tudo mais, e quer fugir com ele, porque aí diz que a chefe dela vai dizer, eu sou um sacerdote, e eles vão matá-la, eles vão enforcá-la, né? Vai ter pena de morte para ela. E ele, realmente, ele fica preocupado, diz que vai. Mas quando ele vem pegar as coisas dele no quarto, ele vê a tabuinha. Então, termina essa novela, né, de sexta-feira, ele achando aquela tabuinha, ninguém sabe o que ele tem escrito ainda, o que é que o sumo sacerdote quer passar para ele com aquela tabuinha, mas a perspectiva é realmente a tomada do reino de Ur pelos elamitas e amoritas, né, e o desfecho de matar primeiro o conselheiro do rei, que era ex-sumo sacerdote velho, e segundo, esse sábio, que eram as duas pessoas que ajudavam o rei, foi para desestabilizar completamente o reino de Ur e destruir. Então,
o que a gente pode ver nessa novela? Como eu digo sempre, novela é novela, né? E Bíblia, tem pouco de Bíblia, mas o que a gente pode, né, trazer são as experiências das histórias da novela, né? Porque se fosse estudo bíblico era bem rápido, porque tem muito pouco sobre Terá e os filhos na Bíblia, né? Vai ter muita coisa quando entrar só a história de Abraão mais velho, né? Mas agora, por enquanto, na Bíblia tem só os nomes deles, né? Nem as mulheres não tem, só Sarai. Tem o nome de Abraão, tem o nome de Naor, tem o nome de Arã, que são os 3 filhos, e tem o nome de Terá, que é o pai, mas a mulher de Terá não tem o nome na Bíblia, né? E tem o nome de Sarai, que casa com Abraão, tem o nome de Milca, que é a menina, que daí é menina, filha de Arã, que vai casar com Naor. Isso é verdade, porque a Bíblia diz que Naor casou com Milca, filha de Arã. E Arã, né, tem 3 filhos, aparecem as 3 crianças na novela, que é Milca, Iscar, que são 2 meninas, e o menino chamado Ló, que é o que mais tarde vai ser companheiro de Abraão nas saídas, né, para a Terra Prometida. Então, o que a gente pode ver com os relacionamentos dessa novela? O que a gente pode ver está lá em Efésios 5:21, por exemplo, que nós devemos viver sujeitando-nos aos outros no temor de Cristo. A submissão, ela está em oposição direta ao desejo da nossa carne, de fazer a nossa própria vontade, de governar, fazer-se o que quer, né? Nós defendemos tanto os nossos direitos, defendemos tantas nossas causas, né? Defendemos as nossas opiniões. Ixi, como é presente isso hoje, defendendo as opiniões e levando até para o lado pessoal, né? E quando é uma coisa política, às vezes uma coisa sociológica, e a pessoa leva para o lado pessoal, como se tivesse alguém lhe distratando. Então, nós afirmamos nossas próprias agendas, sempre que possível, queremos fazer do nosso jeito. Esse é o problema do ser humano. Desde o começo do mundo, quando Adão caiu, Adão quis fazer a sua vontade, não a de Deus. E todos nós seguimos ele, fazendo a nossa vontade, não a vontade de Deus. Então, o caminho de Deus, qual é? É crucificar a carne. O que é crucificar a carne? Por isso que Jesus veio, crucificou a carne em nosso lugar, pagou um preço por nós, para nos dar vida, que procede dele, né? Não só ele deu o exemplo, mas como ele fez o principal. Ele pagou um preço, morreu, ressuscitou, de lá mandou o seu Espírito para entrar dentro de todo aquele que crê, todo aquele que quer ter negócio com Deus. Aí quem tem negócio com Deus vai ser redimido, vai ser restaurado. Isso é o mais importante, um dia morar com o Senhor. Então o caminho de Deus é crucificar a carne, né? Está lá em Gálatas 5:24, né? A gente tem que se submeter ao senhorio de Cristo, né? Tem que submeter às necessidades e desejos dos outros, sempre que possível, né? Jesus é o nosso modelo. Para que esse tipo de submissão à vontade de Deus se cumpra, né? Então, 1 Pedro 2:23 diz assim, olha, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, né? Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha como é o modelo do Senhor, né? E ele nos deu do seu Espírito, para quem quer, quem crê, recebe e vai ter essa força que vem dele, para ter vitória, vitória sobre o eu, vitória nesse mundo aqui, para ter a vida abundante aqui. A vida abundante, como eu já disse não sei quantas vezes aqui nesse comentário, não é uma vida sem problemas, é uma vida de vitória em cima de cada problema, de cada dia. Como disse Jesus, a cada dia o seu mal. Então, o Senhor trata junto conosco o problema, se a gente confiar nele. Se a gente entrar nos seus caminhos, entrar nos seus princípios. Quer ver um princípio muito legal? O princípio da generosidade. Se você for generoso,
Você dá e você recebe muito mais. Experimente fazer isso. Experimente ser generoso para ver o que você recebe de volta. Que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus.